Estamos começando mais um Pão das Três. Este é o Pão das Três da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nossa página no Facebook. Nosso encontro todos os dias, às 15 horas. Sempre um dos pastores da nossa igreja aqui presente para compartilhar a palavra de Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos orar juntos. Graças a Deus por este encontro, pela rica oportunidade que temos de usufruir da companhia uns dos outros, ainda que virtual. Graças a Deus por esta ferramenta tecnológica que está à nossa disposição. Bem-vindo a todos que nos acompanham, irmãos, membros da nossa igreja, irmãos de outras igrejas locais, colegas pastores de outras igrejas, amigos também que estão presentes, que nos acompanham. Esperamos que este tempo seja muito prazeroso, primeiramente a Deus, que o nosso Senhor se agrade deste Pão das Três, que também seja um tempo de edificação para todos nós, de fortalecimento da nossa fé, nutrição espiritual, que a palavra de Deus encontre na bênção do Espírito Santo lugar em nossos corações. Convido a todos que estão chegando, todos que já estão nos acompanhando, a que tenhamos uma palavra de oração inicial. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Que seja um tempo muito bom, sob a bênção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus, queremos que este encontro glorifique o teu santo nome, ponha a tua palavra no lugar mais nobre do nosso coração, que todas as pessoas que participam deste Pão das Três e outras que porventura vão acompanhar posteriormente, que todos sejam ricamente abençoados. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por toda a condição que tu tens nos dado para celebrar culto ao Senhor, para proclamar tua bendita palavra, exaltar teu Filho amado. Que tudo seja para a glória do Senhor. Abençoa-nos nesta tarde, neste encontro, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a que cantemos um cântico de louvor ao nosso Deus, um cântico muito bonito, que fala sobre o louvor a Deus pela nossa salvação. Louvemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cantemos este cântico de louvor a Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao
Todo louvor ao Rei Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso pastor, nosso Salvador. Vamos considerar a bendita palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero repetir a leitura do versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como será nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O texto bíblico nos ensina que a entrada deve ser triunfante. E é claro que da parte de Cristo, tanto glória quanto triunfo estão garantidos. Cristo, naturalmente, essencialmente, ele resplandece glória, ele comunica triunfo. Mas, quanto a nós, e quanto a mim e quanto a você, haverá triunfo da nossa parte? Quando chegar o dia em que entraremos no reino celestial, porque é disso que se trata o versículo 11, né? O grande dia em que todos compareceremos diante de Cristo Jesus, nós poderemos olhar para a nossa carreira
para a nossa vida cristã e chegarmos a este dia com triunfo e glória da nossa parte, da parte que coube a cada um de nós quando o Evangelho nos foi confiado? Será que há formas e formas de se entrar no reino celestial? O apóstolo Pedro amarra duas pontas importantes para a nossa compreensão. Tudo isso está explícito no texto belíssimo que nós lemos há pouco. Para quem estiver chegando agora, estamos em segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. De um lado estão a eleição e a vocação da parte de Deus, que soberanamente, livremente agiu. Tanto a eleição quanto a vocação vem de Deus. Eleição, porque Deus nos escolheu, nos elegeu. Vocação, porque Ele nos confiou o Evangelho. Ele nos conferiu a bênção do Evangelho. Do outro lado, por outro lado, está a resposta que devemos dar a Deus. E Pedro compreende ambas as coisas. A segunda carta de Pedro, nós já temos aí o apóstolo Pedro, muito experiente, bem próximo, inclusive, de completar a sua carreira, né? De terminar a sua carreira. E segundo a história, a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma, pouco depois que escreveu esta segunda carta. Pedro compreende que tanto a eleição quanto a vocação vem de Deus, mas que há uma outra ponta importante, que deve ser a resposta de cada um de nós a esta dádiva maravilhosa, que é a escolha que Deus livremente fez por nós e a confiança que Ele teve em nos conferir o Evangelho. Nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Precisamos nos portar de maneira diligente, zelosa em relação a estas bênçãos. Os versículos 3 e 4, eles sintetizam, eles resumem de maneira brilhante, não poderia ser diferente, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Os versículos 3 e 4 resumem de maneira maravilhosa tanto a eleição quanto a vocação que vem de Deus. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pedro usa aqui dois termos similares, tanto vida quanto piedade, tem a ver com a nossa conformação à própria vida de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Pelo conhecimento daquele que nos chamou, então chamado, a eleição e, por conseguinte, a vocação, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Que texto singular, que texto bendito, precioso, apontando para a graça salvadora do nosso Deus. Deus, por um lado, livre e soberanamente, nos escolheu e nos confiou o seu Evangelho. Então estamos falando de eleição e vocação, que Pedro, inclusive, aponta para isto no versículo 10 desta passagem. Nós, por outro lado, precisamos dar uma resposta. Alguém pode até dizer: a resposta é a fé. E isto é absolutamente verdadeiro, absolutamente bíblico.
realmente a resposta que podemos dar a estas coisas grandiosas, maravilhosas vindas de Deus é a fé. Mas qual é a qualidade desta fé? Qual é a qualificação desta fé? Esta é uma outra ponta interessante que o texto nos faz refletir, que o texto nos leva a refletir. Qual é a qualidade desta resposta? Eleição e vocação requerem resposta. E a partir do versículo 5, nós vamos compreendendo com muita clareza, com a bênção do Espírito Santo, que a nossa resposta por fé deve ser de qualidade. Deve ter atributos, devemos ter atributos a esta fé. Versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo, nisto que, em tudo que está contido na eleição e na vocação, vindas de Deus. Apenas reforçando, eleição é a escolha livre e soberana de Deus em relação a cada um de nós, e vocação é o fato dele nos conferir, nos confiar o seu evangelho. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então nós já temos aqui algo remetendo a esforço, né? Cuidado, né? Alguém vai dizer, então a gente precisa se esforçar para ser salvo? Não, o texto não está ensinando isto. Jamais poderia ensinar isto. Tanto o versículo 3 quanto o versículo 4 deixam absolutamente claro, em harmonia com toda a Escritura, sobretudo com todo o Novo Testamento, que o ato é de Deus, que a graça é de Deus, que o favor vem de Deus. Mas, por outro lado, há sim, e também em harmonia com todo o ensino bíblico e também com todo o ensino do Novo Testamento, deve haver da nossa parte esforço para evidenciarmos a salvação que alegamos ter. Se alegamos sermos salvos, deve haver responsabilidade quanto à diligência, quanto ao zelo para a evidência desta salvação que alegamos ter. É disso que se trata a passagem, é disso que se trata o ensino neotestamentário, que a própria palavra de Deus vai qualificar isso como fé frutífera, a fé com obras, a fé seguida de evidências. Então, a partir deste versículo 5, nós temos uma outra ponta interessante desta história, desta passagem, que nós devemos levar em consideração. Pondo nisto mesmo, versículo 5, toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Os reformados, né, mais extremistas vão ter arrepios aqui diante de uma palavra como essa, né? Acrescentar o que? A fé. É claro, quando falamos de fé salvífica, não há nada a acrescentar. Mas quando falamos da evidência ou dos frutos desta fé salvífica, há sim muitas coisas a acrescentar. E o texto, então, não está ensinando que a salvação tem outro meio que não seja a fé na graça de Jesus. Mas, em harmonia com todo o Novo Testamento, com os ensinos maravilhosos de Jesus, o apóstolo Pedro, e bem como os outros apóstolos, todos eles são unânimes em ensinar que a fé deve ser frutífera, que a fé deve evidenciar a salvação que alegamos ter.
Se por um lado a eleição e vocação têm qualidade por causa daquele que nos chamou, por outro lado, a fé também precisa ter qualidade. Olha, perceba como Pedro consegue, aí já com a sua experiência apostólica, aqui já um idoso, né, um senhor próximo de completar a sua carreira cristã de maneira maravilhosa, olha como ele consegue amarrar muito bem estas duas pontas. A qualidade do nosso chamado, que vem de Deus, eleição e vocação, e a qualidade da nossa resposta, da nossa fé. Tudo isto previsto na Escritura. Acrescentar a qualidade da nossa fé, ou seja, da nossa resposta à vocação, ao Evangelho que nos foi confiado, a qualidade deve ser evidente. Embora ela também dependa de Deus, nós somos partícipes neste processo. Precisamos nos esforçar, precisamos nos exercitar. É preciso haver clareza quanto à nossa responsabilidade. Nós temos sim responsabilidade quanto à evidência da nossa fé. Não podemos terceirizar isto. É da nossa alçada mostrar, evidenciar, envidar todo o esforço para a qualificação da fé que temos em Cristo Jesus. Por que devemos reunir tantas qualidades em torno da nossa vocação? Porque Jesus quer. Porque Jesus espera isto de cada um de nós. Então, a salvação, a fé salvífica é o primeiro passo, mas ele não pode ser o único. Temos de crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Não podemos ser ociosos. O texto usa uma expressão muito forte, o versículo 8. Não podemos ser estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada de marasmo, né? Nada de ociosidade espiritual. Uma vez salvos, cresçamos, prossigamos, sigamos em frente, até o atingimento da estatura plena de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo vier em sua glória, ele quer encontrar uma igreja gloriosa. Quando Jesus Cristo se encontrar conosco, literalmente, né? Quando ele vier em sua glória, que igreja ele quer encontrar? Uma igreja que estacionou na perspectiva espiritual ou uma igreja que avançou, que cresceu, que prosseguiu, que reuniu em torno de si, em torno de sua fé, qualidades conferidas pelo próprio Deus? Que igreja Jesus Cristo quer encontrar? Ele confere glória a esta igreja. Nós devemos evidenciar esta glória. Há glória hoje e haverá glória no futuro. Hoje já participamos da natureza do próprio Cristo. Isto é uma glória conferida. Precisamos evidenciar esta glória. A fé, ela deve ser frutífera. Se ela é salvífica, ela deve ser frutífera. Se ela está de acordo com a eleição e com a vocação, ela deve evidenciar tanto uma quanto outra. Deus nos escolheu, Deus nos deu o Evangelho, Ele nos elegeu, Ele nos vocacionou. Respondamos a isto. Nos moldemos do ponto de vista de qualificação a isto. São sete qualificações que Pedro
ensina a igreja a acrescentar a fé. Olha só, acrescentai à fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Nos faz lembrar um pouco sobre o ensino do apóstolo Paulo em relação ao fruto do Espírito, né? O versículo 8, ele é taxativo, né? Se em vós houver e aumentarem estas coisas, então, qual o limite, né, para que a nossa fé seja qualificada? Qual é o limite para que a nossa fé tenha qualidade vinda do próprio Cristo Jesus? Ele dá espaço aqui para que isso seja de modo contínuo, né? Se em vós houver e aumentarem estas coisas, coisas que não salvam, mas que evidenciam a salvação. Amor não salva, piedade não salva, fraternidade também não salva, mas estas coisas qualificam. Estas virtudes, elas dão contornos graciosos, espirituais, à fé que alegamos ter. Então não nos basta que digamos, somos crentes em Cristo Jesus. Precisamos, de fato, mostrar isto. Fé frutífera, fé qualificada, fé que vem de uma vocação, o Evangelho, fé que vem de uma eleição. Deus nos escolheu. Estas qualidades que podemos acrescentar à fé salvífica, elas nos tiram do marasmo espiritual para uma vida dinâmica, fervorosa no espírito. Não é a palavra que nos ensina a que sejamos fervorosos no espírito? É disso que se trata. Fé que salva, a nossa fé no Salvador em Cristo Jesus, mas que também ela tem qualificação no próprio Senhor Jesus Cristo de maneira contínua, crescente. Todos nós evidenciamos o que já aconteceu conosco. Somos salvos, somos crentes. Nós podemos conhecer a Cristo verdadeiramente com uma fé frutífera. O versículo 8, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós já ouvimos aquela expressão, fulano parou no tempo, ou empresa tal parou no tempo, se desatualizou, estacionou, tempo passou e ela ficou para trás. Irmãos, nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos estacionar quando se trata de conhecer a Cristo Jesus. E para isto precisamos qualificar sim a nossa fé com estas virtudes que não salvam, mas dão mostras inequívocas de que somos realmente salvos e de que conhecemos verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós podemos conhecer a Cristo verdadeiramente ou podemos nos enganar, conforme o versículo 9. Então, há duas possibilidades aqui que nos são postas. Conhecer a Cristo verdadeiramente, versículo 8, ou nos enganarmos, no versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, então corremos o risco de não termos estas coisas. E é um risco gravíssimo, é um risco de ociosidade, de marasmo espiritual, de decadência da fé. É isso mesmo.
nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, a coisa pode se tornar tão desastrosa, tão drástica, que nós podemos nos esquecer da salvação. Ou seja, uma fé atrofiada a ponto de nos levar ao esquecimento da purificação dos nossos pecados. Nós vamos nos esquecer de que somos crentes, de que somos salvos. E talvez isto, infelizmente, faça muito sentido quando as pessoas esfriam na fé, quando se afastam da igreja, do corpo de Cristo, quando se entregam a uma vida de pecado. Tudo isto nos dá muita tristeza, mas tanto Pedro quanto nós, e Pedro estava em alerta em relação a isto, e nós precisamos também estar, se a nossa fé não for qualificada de modo a evidenciar constantemente que conhecemos a Cristo e participamos de sua natureza, nós corremos o seríssimo risco de atrofiamento espiritual, frieza espiritual, a ponto de nos esquecermos da nossa cidadania celestial. Grave, perigo, terrível, que ronda a vida de todos nós. Como será a nossa entrada no reino celestial? O grande dia. Se ele você sabe muito bem de quem estou falando, né? O Senhor Jesus Cristo. Se ele nos perguntar no dia, como foi? Obedeceu? Fez o que era para ser feito? Como que foi em relação à qualidade da fé? Qual foi a qualidade da sua fé? Se ele nos perguntar estas coisas, se ele perguntar se de fato obedecemos, na entrada do reino celestial, na hora de entrar, na hora de desfrutar, de usufruir, como será? Será que nossa fé está biblicamente qualificada a ponto de garantir uma entrada triunfal? De novo, não vamos confundir salvação com isto que nós estamos colocando. A salvação está garantida no mérito de Cristo Jesus. Isto está previsto em toda a Escritura, pela graça. Amém. Glória a Deus. Mas a nossa carreira cristã, em decorrência desta salvação graciosa, qual a qualidade desta carreira? E aí, na hora de tomarmos posse do reino celestial, como será a nossa entrada? O versículo 11 parece nos ensinar que a entrada deve ser triunfal, tanto pela glória e triunfo do próprio Cristo, quanto pela glória e triunfo da nossa carreira, da nossa vida cristã, da nossa fé qualificada, evidenciando os frutos desta salvação. Os versículos 10 e 11 de 2 Pedro capítulo 1, eles parecem reforçar nossa responsabilidade quanto ao modo como vivemos aqui e entraremos no céu. Olha o versículo 10. Portanto, ou seja, isto posto, diante de tudo que foi colocado, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Isso aqui não comunica esforço contínuo? Isso aqui não está comunicando um alto grau de responsabilidade que repousa sobre cada um de nós? Procurai fazer cada vez mais firme
a vossa vocação e eleição. Ora, quem elege? Deus. Quem vocaciona? Deus. Então, o que nós podemos fazer a mais em relação a isto? Propriamente dito, nada. Mas, em resposta à qualidade desta eleição, a escolha soberana de Deus, e a qualidade da vocação, o Evangelho Santo que ele nos confiou, nós temos muito a fazer. Nós temos muito a apresentar, muita coisa a ser feita. Por isso, Pedro diz: acrescentai a fé. Os reformadores extremados vão tremer aqui nesse texto. É preciso sim esforço nosso para entrar no céu. Como nós vamos entrar? Aos trancos e barrancos? O crente ele não pode entrar no céu aos 49 do segundo tempo. Não pode entrar no céu esbarrando em tudo que é coisa. Tem que entrar de maneira triunfal. Cristo nos garante isto. Vamos responder à altura. Vamos responder de maneira qualitativa, né? Com muita qualidade. Vamos entrar bem no céu. Vamos entrar de maneira triunfal. Não dá para entrar no céu aos trancos e barrancos. Jesus exige que nossa fé seja vigorosa. Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos e ligados a ele temos de dar fruto. Uma fé cheia de qualidade, cheia de vida. Tiago, irmão de Jesus, grande líder da igreja primitiva, ele fala em sua carta sobre um tipo de fé que, infelizmente, já era uma realidade do seu tempo e pode ser, inclusive, uma realidade muito triste do nosso tempo. A fé sem obras é morta. Pedro entendeu este conceito, Tiago também, Paulo também, e Jesus falou sobre isso. Nós precisamos dar fruto, porque a videira é verdadeira. E nós estamos ligados a ela. Vamos evidenciar fé vigorosa, fé frutífera, fé cheia de qualidade, cheia de vida. Deus soberanamente nos elegeu. Deus maravilhosamente nos vocacionou, confiando-nos o seu santo evangelho. O que fazemos diante disso diz muito acerca da nossa fé. Façamos o que a Bíblia nos ensina. Assim haverá triunfo para todos nós no grande dia do Senhor. De novo o versículo 11, para a gente fechar. Porque assim, ou seja, assim como o texto prevê, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo uma exegese deste versículo, trata-se de triunfo. Porque assim, se nós procedermos assim, haverá grande triunfo, perdoe a redundância, grande triunfo quando entrarmos no reino celestial. Glória a Deus. Que esta seja a realidade minha e de todos nós, da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos guarde do mal. Pensando nisto, eu separei o hino 176 do cantor cristão. Hino lindíssimo, Tempo de Ser Santo. Vamos cantar juntos? Pensando no texto maravilhoso que lemos, na palavra que recebemos, nos desafios de termos uma fé qualificada, fé de qualidade em Cristo Jesus. Vamos cantar juntos o hino 176 do cantor cristão. Tempo de Ser Santo.
ser puro, tu deves achar. Só sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar o Mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. No gozo ou tristeza, sempre obedecer. Terceira estrofe. No grande dia, se ele perguntar para nós, obedeceram? Você obedeceu? Qual será a nossa resposta? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Temos gratidão, temos pedidos de oração também. Vamos separar este tempo aqui para compartilhar algumas coisas. Gratidão. Vamos agradecer a Deus pela nossa salvação, nossa eleição, nossa vocação e a nossa vida cristã, nossa resposta ao chamado. Agradeçamos a Deus por nossa bendita salvação. Agradeçamos a Deus também pela igreja. Que bênção o povo de Deus, que bênção a igreja gloriosa de Cristo Jesus, que precisa estar sempre bela, adornada, bem vestida, com postura, com uma fé frutífera diante do Senhor. Louvado seja Deus pela Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa igreja local. Louvemos a Deus. Agradeçamos a Deus pelo sustento, pela proteção, pela saúde, pelas condições que Deus tem nos dado. Pedidos de oração, destacamos aqui alguns. Vamos orar, todos eles envolvendo questões de saúde. Oremos pela irmã Antônia, irmã Toinha, né? Carinhosamente chamada de Toinha. Ela pede oração por sua saúde e também pela saúde de sua mãe, Francisca, que está em tratamento, inclusive. A nossa irmã Deudina, ela pede oração por seu pai e por uma viagem que ela vai fazer, a irmã dela, né? Ela vai fazer uma viagem para, inclusive, dar um apoio à questão da saúde do seu pai. Oremos pelo neto da irmã Nice, o Lucas. Então, há esse pedido de oração também que nós estamos acompanhando. Nós acompanhamos todos, né? Mas vamos citar aqui apenas alguns. Mas temos orado por todos os pedidos.
Sabemos que a nossa igreja é uma igreja de oração, que os irmãos estão atentos e os pastores também estão muito atentos a todos os pedidos de oração e a toda gratidão também. Oremos pelos profissionais da área da saúde. Temos sempre reforçado este pedido aqui. Todos eles, né? Todos os que trabalham em clínicas, laboratórios, em hospitais, postos de saúde, unidades básicas de saúde, em toda a estrutura, né, de saúde pública e privada. Então oremos pelos irmãos da área da saúde. Oremos pelos idosos, né, nossos irmãos mais velhos. Anteontem, o pastor Israel disse que há muitos idosos em nossa igreja, considerando que a partir dos 60 anos, já a pessoa acima dos 60 anos já é considerada idosa. Então, oremos por todos os idosos da nossa igreja, todos acima de 60 anos. Realmente, se pararmos para pensar, há muitas pessoas nesta faixa etária. Oremos por todos eles, pelos mais velhinhos, aqueles ali na casa dos 80, 90, mas também pelos irmãos que estão aí na faixa dos 60 e 70 anos, que são igualmente idosos. Oremos por todos eles. Vamos ter então esta palavra de oração, louvando a Deus e pedindo suas bênçãos. Convido a todos que nos acompanham, vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação. Que prazer, que bênção desfrutarmos da tua natureza, do teu chamado, da tua vocação. Te louvamos, porque não somos dignos. Quem é idôneo, quem é capacitado para tanto? Recorremos a Cristo, a sua intercessão, a sua mediação, a sua graça, ao seu perdão. Te agradecemos pela bênção de pertencermos ao teu povo, à tua igreja, ao teu rebanho. Somos rebanho do teu pastoreio, somos o teu povo, a quem o Senhor tanto quer bem, a quem o Senhor dispensa virtude, dispensa graça, dispensa amor. Graças ao Senhor, te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, seu ministério, sua proclamação, seu serviço, suas famílias, seus lares, suas crianças, adolescentes, jovens, adultos, seus idosos, todo o recurso que tens confiado a nós, de ordem espiritual, humana, material, financeira. Queremos empregar com toda diligência todas estas coisas para a glória do Senhor, para a expansão do reino, para a disseminação do Evangelho. Te agradecemos por toda a provisão, todo o sustento, todo o recurso. Senhor, nos lembramos dos enfermos, dos que estão sob tratamento, sob circunstância extrema, os irmãos que estão passando por alguma privação, alguma dificuldade, seja do ponto de vista espiritual, emocional, físico, familiar, econômico. Pedimos a tua bênção, tua misericórdia, proteção aos irmãos que trabalham na área da saúde, vigor e força e ânimo aos idosos. E te agradecemos porque somos irmãos em Cristo Jesus, nos amamos por Cristo Jesus e temos buscado acrescentar à nossa fé todas estas qualidades, a fraternidade, a paciência, a temperança, o próprio amor, a nossa fé.
para a glória do Senhor. Podemos experimentar e evidenciar estas coisas na igreja de Cristo Jesus e te louvamos por isto. Pedimos a tua bênção sobre nós e te louvamos por este pão das três, mais um que o Senhor nos permitiu. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um pão das três. Que bom que você pôde participar, acompanhar, estar presente. Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Amanhã, domingo, dia do Senhor, dia de culto. Culto às 10h30 da manhã, culto às 19 horas. Ambos pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Pão das Três retorna, se Deus quiser, na segunda-feira, às 15 horas, pela nossa página no Facebook. Segunda-feira será com o pastor Israel. Estamos terminando. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma tarde de sábado abençoada, em nome de Jesus. Amém.